Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Aline Maria da Silva, sou tesoureira da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, e hoje eu estou aqui para fazer essa abertura do nosso 8º webinar, que será coordenado pela professora Ana Lígia Scott. Daqui a pouquinho ela vai apresentar os palestrantes. E eu apenas quero agradecer a presença de todos que se inscreveram e se dispuseram a prestigiar os nossos palestrantes. E quero também passar a informação que as perguntas que vocês quiserem fazer devem ser feitas pela aquele ícone que é o QIA, Questions and Answers, e a professora Ana Lígia vai, ao final de cada palestrante, ela vai abrir para repassar as perguntas, e isso também vai depender um pouco do tempo, como que ela vai gerenciar o tempo aí dos palestrantes, se as perguntas serão imediatamente após ou depois, isso eu vou deixar a critério dela, tá? Então, eu vou passar a palavra para a professora Ana Lígia, que, a partir de agora, está no comando do 8º webinar da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, Aline. Eu gostaria de agradecer a SBBQ, né, por permitir a organização dessa sessão, desse workshop de biofísica computacional, a Cíntia por todo o apoio e contato, aos palestrantes, ao Alexandre, o Paulo e o Ronaldo, por terem aceito, né, falar sobre a amostragem de espaço conformacional. A ideia do webinar hoje é discutir um pouco, né, sobre a amostragem de espaço conformacional de macromoléculas, né? Acredito que vai ser falado mais especificamente de proteínas. Então, a ideia é discutir um pouco essa questão que é extremamente importante para a área de modelagem molecular, enfim, para a área de biofísica molecular. Então, eu gostaria de convidar o professor Alexandre para falar, em primeiro lugar. O professor Alexandre, ele é professor do Departamento de Física do IBIUSI, e é membro do programa de Biofísica Molecular do IBIUSI da Unesp de São José do Rio Preto. É um amigo, né, e um colaborador. Ele tem um doutorado pela USP de São Carlos, um pós-doutorado também pela USP de São Carlos, e ele vai falar para a gente sobre Action Informations Biomolecules Interacting with Cell Membrane Models. Obrigado, Alexandre. Então, agora a tela é sua, pode falar. Compartilhar aqui a tela. Consegue ver a apresentação? Tudo em ordem? Sim. Bom, primeiramente queria, então, agradecer a SBBQ pelo convite, por poder falar em um evento tão tradicional, importante, da comunidade científica brasileira. A Ana Lígia pelo convite e pela generosa introdução aí. E é um prazer poder falar aqui para vocês nessa tarde de quinta um pouco sobre a pesquisa que a gente está fazendo aqui na Unesp de São José do Rio Preto. Eu trabalho desde 2002 que eu comecei meu doutorado, trabalho com simulações computacionais de sistemas líquidos em geral, especial usando dinâmica molecular, e de sistemas biológicos aí desde 2006, então aí já fazem quase 15 anos que a gente está nessa estrada aí, e hoje eu vou falar um pouco sobre alguns resultados que o nosso grupo aqui obteve nos últimos tempos, uma coisa mais recente aí, tá? E alguns resultados que eu acho que pode ser interessante para o pessoal. A gente tem aí 25 minutos, então é uma coisa meio rápida, então a gente vai, né, eu vou falar meio ligeiro, mas espero que dê para o pessoal entender um pouco o que a gente faz aqui, e espero que o pessoal goste, tá? O título da apresentação já diz, né, que eu vou falar. Vai ter uma parte que eu vou falar de uma outra coisa que não tem a ver com modelos de membrana, mas o assunto em si eu considero interessante,
que é o estudo, né, usando simulações computacionais, da interação de biomoléculas em geral com modelos de membrana celular. Para começar, então, já que eu vou falar de membrana celular, de interação de moléculas com membrana celular, talvez seja importante falar sobre a membrana celular. E por que é importante estudar a interação de moléculas com essa estrutura celular? Porque talvez ela seja a estrutura celular mais importante que existe. Porque, afinal de contas, sem uma barreira que separasse, é até quase que filosófico, né? Onde termina e onde começa e onde termina um indivíduo, um organismo. O organismo só faz sentido se você tem limites, né? Você não tem um organismo que é esparramado. Você tem que ter uma divisão entre o organismo e o não organismo, né? Então a vida começou na Terra quando, né? Ou algo parecido com vida, ou a vida apareceu na Terra a partir do momento que você conseguiu separar o de dentro do de fora, né? E a vida na Terra usou como solução, como tudo acontece em água, né, na vida na Terra, tudo acontece em água, essa barreira, essa solução encontrada pela natureza foi que é uma barreira de moléculas que não se misturam com água, não se mistura mais ou menos, né? São os lipídios, ou os fosfolipídios. Os fosfolipídios têm uma região que tem cabeça polar, que tem uma interação com água grande, e uma região hidrofóbica que se afasta da água, né? Então, a solução encontrada foi se montar uma bicamada lipídica, onde as regiões hidrofóbicas se unem e as regiões hidrofílicas ficam em contato com a região, com a solução aquosa de fora e de dentro da célula, né? Só que não só de lipídios, né, vive a membrana celular, ela é um mosaico fluido de fosfolipídios e também de inúmeras outras moléculas, proteínas, carboidratos, outros lipídios que não os fosfolipídios, etc. Então, ela é uma estrutura extremamente complexa, a membrana celular, né? Aqui do lado a gente tem alguma tentativa de tentar mimetizar computacionalmente essa membrana, mas né, não se chega nem perto da complexidade de uma membrana. E, além disso, seria muito complicado você entender a interação de uma molécula com uma bicamada, etc., se você quisesse modelar essa membrana de forma completa. Então, uma forma da gente conseguir estudar essas interações sem um ruído, né, de fundo que atrapalhe, que seria pensar, a interação dessa molécula com a bicamada acontece por causa disso, e não porque tem uma outra coisa ali ligada também. Então, a gente usa modelos de membrana, tá? Para tentar tirar esse ruído de fundo, a gente usa tanto a parte tanto experimental como computacional. A gente usa modelos de membrana. O que são esses modelos de membrana? São as bicamadas lipídicas de diferentes composições de fosfolipídios diferentes, porcentagens diferentes, mas sem todos os penduricários que a membrana celular tem. Então, um modelo de membrana é uma bicamada lipídica, que você pode ter ali enfiado nela a proteína que você quer estudar, ou as moléculas que você quer estudar, mas ela é bem simples, é um modelo simples, perto da complexidade que é a membrana celular. Experimentalmente, o pessoal estuda muito a bicamada em cubas, né? Então é uma coisa mais macroscópica, faz alguns cálculos termodinâmicos, mas computacionalmente a gente consegue fazer esses modelos para entender essas interações em nível atômico molecular. Então a gente trabalha com o quê? Com pedaços de bicamadas solvatados em água numa caixa de simulação de alguns angstroms. Com isso, a gente consegue observar esse sistema com uma resolução atômica, né, na simulação, e entender essas interações nessa resolução também, essa resolução atômica molecular. Tá? Então, dada essa introdução do por que a gente faz isso, por que é importante, etc., vou começar, então, a apresentar os trabalhos de alguns alunos meus que eu acho que saiu recentemente, que eu acho bacana aqui para a audiência apresentar aqui para a audiência, tá? O primeiro trabalho é o trabalho de doutorado do Carlos, né, do Carlão, que é um aluno meu de doutorado que está aí, no meio do doutorado, e ele estuda a permeação de bicamadas lipídicas por pequenas moléculas e por moléculas de água, né? Porque a bicamada, a bicamada lipídica ela é uma barreira para a água, porque ela tem uma região hidrofóbica, né, que a água não gosta, mas ela é uma barreira semipermeável. Ela controla o fluxo, né? A membrana celular ela é semipermeável. Ela deixa coisa entrar e deixa outras não entrar e joga coisas para dentro. Ela controla esse fluxo de moléculas, né? E de dentro da célula para fora.
E o Carlos, então, uma parte do trabalho dele é estudar a interação dessa molécula, com as moléculas de curcumina, né, com bicamadas lipídicas. Por que a curcumina? A curcumina é um polifenol presente na cúrcuma, né, um tempero, né, que a gente usa bastante em culinária, e que tem ação antioxidante e anti-inflamatória, né? Só que tem um problema, a curcumina tem pouca biodisponibilidade, porque ela é pouco solúvel, mas ela pode ser ministrada em conjunto com outras moléculas, né, que aumentam essa biodisponibilidade. Mas o que a gente tem interesse mesmo é o seguinte, como ela atua na membrana celular? Ela inibe o ataque de radicais livres aos fosfolipídios da membrana, certo? Então, e ela inibe, então, o processo de envelhecimento da célula, né? Ela não permite que radicais livres ataquem a membrana celular. Só que não se tem ideia ainda de qual é a ação dessa molécula em altas concentrações sobre a membrana celular, tá? Então, o trabalho do Carlos está sendo estudar a interação dessas moléculas com bicamadas de diferentes composições. Então, o que o Carlos fez? Ele montou uma bicamada com 130 lipídios, né? Então, 65 do lado, 65 do outro. Em composições diferentes, quer dizer, 100% POPC. POPC é o fosfolipídio mais comum nas células de mamíferos, né, dos seres humanos. E aí, as células humanas também têm diferentes porcentagens de colesterol na composição da bicamada da membrana celular. Então, ele fez diferentes composições da bicamada e estudou a interação de 16 moléculas de curcumina esparramadas pela caixa, no mínimo a 20 angstrom de distância da bicamada, por 2 microsegundos, né? Então, aqui a gente tem alguns resultados, que é o gráfico da distância das curcuminas em relação à bicamada, é aqui, ó, esse rosa, essas linhas rosas, são os grupos fosfatos que limitam, né, que definem os limites da bicamada, e a linha amarela é o centro da bicamada, e a linha azul aqui é a posição das hidroxilas do colesterol. O colesterol é uma moleculinha, um lipídio que tem um corpinho rígido e uma hidroxila na ponta. Essa hidroxila fica em contato com os grupos cabeça polar e o corpo hidrofóbico fica enterrado na bicamada. Então, o que o Carlos observa? O Carlos observa que esses riscos aqui são resultantes da questão de condições periódicas de contorno, a molécula sai de um lado e entra no outro, e o programa que faz o gráfico aqui se confunde. Mas o que a gente tem aqui é o seguinte, as moléculas de curcumina, elas formam um agregado só na parte superior aqui da bicamada, antes, né, elas formam um agregado, absorvem na bicamada, porque elas têm essa questão de ser hidrofóbicas, né, de ter pouca solubilidade, elas absorvem na bicamada, entram na bicamada e lá dentro elas se distribuem, né? A gente vê aqui, em função do tempo, no interior da bicamada, ficando sempre confinadas entre os limites da bicamada. Então, essa questão dela ser pouco solúvel induz ela a agregar fora e entrar na bicamada. Isso na bicamada de 100% de POPC. Nas outras bicamadas com 20% de colesterol e 40% de colesterol, a gente observa a formação de agregados fora. Nessa de 20% formam 2 agregados, um em cada lado, eles absorvem em cada lado da bicamada, ficam um tempo aqui, ó, sem se conectar com o centro da bicamada, e no final ela consegue se distribuir e preencher toda a bicamada. E nessa bicamada com 40% de colesterol é mais difícil ainda, né? Ela junta aqui, elas agregam fora, absorvem, mas nunca conseguem formar essa ligação no meio da bicamada com 40% de colesterol. Aí eu falei para o Carlos, a gente precisa saber o seguinte, essas curcuminas entram e se esparramam pelo plano da bicamada, ou elas concentram numa região e formam, por exemplo, um poro? Aí eu falei para ele o seguinte, falei, ó, faz um gráfico, um mapa de calor da espessura da bicamada. Faz sem a curcumina e com a curcumina. E aí ele fez esses gráficos aqui. Então, o que a gente tem aqui, ó, sem a curcumina, a gente vê que a gente tem uma bicamada basicamente plana, né? Ela não tem muita variação muito grande na espessura, né?
da bicamada. Ela varia conforme aumenta a quantidade de colesterol, né? Isso já é esperado, porque o colesterol, ele aumenta a rigidez da bicamada, estrutura mais as caudas acílicas, e a bicamada, ela aumenta de espessura. Mas até aí tudo bem, isso é um resultado da ação do colesterol na bicamada. Agora, nas simulações de curcumina, o que a gente tem? Nessa aqui, que tem 40% de colesterol, a gente vê basicamente pouca interferência na espessura, né? Com 20%, a gente tem aqui já um afinamento nessa região aqui, muito provavelmente pela adsorção das curcuminas. Mas é na simulação com 100% de POPC que a gente vê o resultado mais interessante. A gente vê que todas as curcuminas absorvem numa região, nessa região aqui da bicamada, certo? E afinando drasticamente a bicamada nessa região. Aí a próxima pergunta é, isso é um poro? Então, vamos ver se passa água aí dentro, né? Porque se passa água, é um poro. Tá certo. Então, o que eu falei? Carlos, tenta achar uma forma de contar as águas que passam por dentro. Aí, né, alguém pode perguntar assim, bom, mas é só você então a pergunta aqui, né, é poro? Temos que ver se passa água dentro, tem que detectar eventos de permeação. Só que é um problema, porque como a gente usa condições periódicas de contorno, águas que estão nessa região aqui superior da bicamada, elas, por condições periódicas de contorno, podem atravessar a caixa aqui e entram aqui por baixo. Então, você poderia falar assim, só detectar moléculas de água que tem, se a gente coloca o eixo Z aqui, perpendicular à bicamada, e o zero aqui no centro da bicamada, é só detectar moléculas que têm coordenada Z maior que zero, aí quando elas virarem maior que zero, quer dizer que elas atravessaram. Mas elas podem atravessar por fora, pelas condições periódicas de contorno. E a gente tem que achar uma forma de detectar realmente se elas passam por dentro da bicamada. O que o Carlos fez, a gente fez junto, né? Desenvolvemos um método onde a gente divide a caixa em regiões. Aqui a gente tem 5 regiões, pode se dividir em quantas quiser. Que seria, a região 1 é a água da parte de cima, né? Quando a gente define um eixo, a gente pode falar na parte de cima. A região 2 é a região onde tem as cabeças polares da parte da monocamada de cima. A região 3 é o interior hidrofóbico, a região 4 é a parte hidrofílica na camada, na folha de baixo, e a região 5, a água, né, na parte de baixo da bicamada. E aí a gente acompanha uma a uma as moléculas de água e associa a cada uma delas uma variável chamada delta, né? A variável chamada delta, ela vale 0 quando a molécula está na água. A molécula de água está no bulk, né? Quando ela vai entrando nas regiões da bicamada, ela vai ganhando um incremento de 1 conforme ela passa por essas divisas aqui. E quando ela chega num delta igual a 4, já que a gente dividiu em 5 regiões, a gente marca um ponto, detectamos a permeação e zera o delta dessa água de novo, de modo que a gente pode detectar uma volta dela, por exemplo. Moléculas de água que entram e saem, quer dizer, elas vão ganhando o delta aumentando, ou no caso, como ela está indo ao contrário, diminuindo, vai até um delta 3, aí quando elas voltam, ela perde, né? Diminui o valor, e elas voltam de novo para a camada onde elas saíram, volta delta igual a 0. Então, aqui a gente não conta um evento de permeação, e aqui a gente conta. Então, o Carlos desenvolveu esse método, aplicou nessas simulações, e então, o que ele fez, né? Eu falei, então, Carlos, você vai fazer o seguinte, vai pegar todo mundo que permeou, e você vai mostrar no plano XY em cima, para ver por onde elas passaram. E quando a gente faz isso, a gente vê isso aqui. A gente vê um número bem elevado de permeações na região onde a gente supostamente teria um poro, aqui e nessa região aqui embaixo, certo? Que por condições periódicas de contorno, né? Você continua aqui, né? Essa região aqui é como se fosse essa continuação aqui. Então, a gente tem muita travessia aqui, muita permeação aqui e muita aqui. Então, o que a gente conclui aqui? Que realmente uma concentração alta de curcumina pode gerar poros na membrana celular, na bicamada, e isso pode trazer problemas, né, se ministrado nessas concentrações da curcumina. Tá? Isso é o geral do trabalho do Carlos. Outra aluna que vem trabalhando aí no grupo é a Ingrid, né? A Ingrid, ela trabalha com simulações de dinâmica molecular em diferentes pHs e dinâmica molecular pH constante. E ela está aplicando essas técnicas
no estudo de peptídeos antimicrobianos. Os peptídeos antimicrobianos são peptídeos que são encontrados no sistema de defesa de animais e plantas, e eles servem como defesa a infecções por fungos ou bactérias, né? No caso de peptídeos que podem ser usados como antibióticos, que é o caso aqui da pesquisa, a ideia é procurar peptídeos que podem substituir antibióticos que já estão com problema de resistência por algumas cepas e tal. Então, o desenvolvimento de novos antibióticos é extremamente importante. Esses peptídeos, eles atuam na bicamada das bactérias, né? Porque a bicamada, a membrana celular dos humanos, ela é composta por lado de fora de POPC, basicamente, que são fosfolipídios neutros. Já a bactéria, ela tem uma quantidade de fosfolipídios negativamente carregados por lado de fora. Então, os peptídeos antimicrobianos são peptídeos que, em pH 7, têm uma carga, são catiônicos, né, positiva, e essa interação, né, com a bicamada, né, com a membrana celular com carga negativa das bactérias, é o que a gente imagina que seja o centro, o principal motivo dessa ação antibactericida desses peptídeos. Então, a ideia nossa é entender como esse processo de interação com a membrana da bactéria funciona, né? A gente estudou aqui, basicamente, esse peptídeo antimicrobiano é um peptídeo encontrado no sistema imune da Bolívia paulista, que é o marimbondos, que faz a caixinha de marimbondo, né? Ele tem esse peptídeo antimicrobiano no seu sistema de defesa, o MP1, e um análogo, né, mutado do MP1, que é o HMP1, que troca as lisinas que tem no MP1 por histidinas, que podem ser moduladas, né, de forma que a carga desse peptídeo pode ser modulada com pH. Como o MP1 tem lisinas e ácidos asparticos aqui, que tem um pK muito longe do pH em torno de 5.5, 7.4, que são os pHs que a gente estudou, eles não mudam a protonação nesse range de pH. Já o HMP1, ele muda. Quando você está em pH 5.5, a tendência é que todas as histidinas estejam protonadas, e no 7.4, todas as histidinas estejam desprotonadas. Então, a gente fez esse estudo do MP1, no estado de protonação padrão, dos aminoácidos resíduos carregados, e o HMP1 nesses dois estados, todos protonados e todos desprotonados. E analisamos a interação desses três peptídeos, né, desses dois peptídeos nessas três condições, com uma bicamada com 120 lipídios, fosfolipídios, na proporção 70-30, né, que é mimetizando a membrana da bactéria em solução aquosa de 150 milimolar, que é a condição fisiológica, né. A gente realizou 12 réplicas de cada sistema, então são 3 sistemas, são 36 simulações, resultando em 2 microsegundos para cada um desses sistemas de simulação. Aí a gente pegou onde a gente observou a absorção. No caso do HMP1 em pH 7.4, a gente não observou a absorção, então a gente deixou de lado. A gente pegou o NP1, né, e o HMP1 no pH ácido e estendeu essas simulações para 10 microsegundos. O interessante desse trabalho é que a gente tem um suporte experimental bastante forte do grupo do professor João Ruggiero, aqui em Rio Preto. Então, ele faz experimentos de vazamento, de fluorescência, experimentos de CD, que nos dá muitos dados, né, para poder validar nossas simulações e depois tentar fazer uma correlação do que a gente observa em nível atômico molecular na simulação com o que se observa macroscopicamente nas medidas que ele faz no laboratório. O que a Ingrid observou nas simulações dela é o seguinte, que esses dois peptídeos, quando eles adsorvem na bicamada, nessas bicamadas 70, 30, POPC, POPG, a adsorção acontece primeiramente pelo N-terminal carregado, então a gente entende que as interações eletrostáticas guiam esse primeiro contato do peptídeo antimicrobiano com a bicamada. A gente pode ver, por exemplo, aqui para o MP1, esse gráfico de distância em função do tempo. Então ele começa aqui em torno de 30 angstroms, se afasta um tanto, e aí vem descendo. Com essa curva roxa é o N-terminal. Tocando o N-terminal, né, guiado pelo N-terminal, ele adsorve na bicamada, depois ele deita paralelamente à bicamada, e no decorrer da simulação permanece com uma estrutura secundária basicamente formada por hélices,
né? O que é esperado, porque as medidas de dicroísmo circular apontam que esse peptídeo ele é uma hélice, né? Numa interface hidrofóbica e hidrofílica, que é a interface aqui membrana-água, né? É o bicamada-água. E esse peptídeo se mantém, né, absorvido e paralelo à bicamada no decorrer de toda a simulação. O HMP1, ele absorve também com N-terminal e fica um bom tempo aqui, certo? De forma perpendicular à bicamada, com N-terminal em contato com a bicamada, e começa a desnovelar, como a gente observa em solução aquosa. Em solução aquosa, o HMP1 tem uma estrutura de hélice bem baixa, né? Só que o que acontece? Isso é o ponto-chave desse trabalho. Em torno de 400 nanosegundos, esse peptídeo ele deita e finalmente se coloca na interface hidrofóbica e hidrofílica. Nesse momento, a quantidade de hélice dele aumenta. Por quê? Porque essa interface é a região que favorece a formação dessa hélice, com a face hidrofílica para fora, hidrofóbica para dentro, né? E com alto grau de resíduos em hélice, como observado experimentalmente. E aí, isso valida a nossa simulação, e aí, com essa simulação, a gente consegue calcular outras coisas que a parte experimental não consegue, que é a posição exata do triptofano, interações de cada um dos resíduos com a bicamada, certo? E toda essa questão da estrutura secundária do peptídeo, que a gente pode, então, correlacionar com medidas de dicroísmo circular, tá? Por fim, um trabalho que eu venho desenvolvendo aí com a professora Fátima, aqui de Rio Preto, né? Por meio da aluna de doutorado dela, a Lilian, não tem a ver com bicamadas, mas como é um resultado bastante interessante, eu resolvi trazer aqui para mostrar para vocês. A Lilian trabalha, né, com o objetivo de combater a leishmaniose, né, que é uma doença endemicamente tropical, altamente negligenciada e que não tem tratamento razoável até o momento. Causado pelo protozoário Leishmania, do gênero Leishmania. Esse protozoário, ele tem um sistema de transcrição, né, que ele é regulado muito finamente por esse conjunto de proteínas que eu estou mostrando aqui para vocês. Essa proteína, que é o fator de transcrição 4E, é uma proteína que se liga na extremidade 5' do RNA mensageiro, certo? E inicia a transcrição daquele RNA mensageiro. Essa outra proteína aqui, que é a 4E Interaction Protein, é uma proteína que inibe, né, que diminui a afinidade desse cap, né, chamado cap, essa molécula que fica na ponta do RNA mensageiro. Ele inibe, né, diminui a afinidade dessa IF4E com o cap do RNA mensageiro. E aí a Lilian fez vários estudos, dentre eles cálculos de perfil de energia livre usando ABF, onde ela tira como resultado que o sistema sem o inibidor ligado na proteína, né, no fator de transcrição, ele tem você tirar esse cap de dentro dessa proteína, tem um ΔG, uma variação de energia livre de 11 kcal por mol. Quando você coloca o inibidor, essa variação de energia livre cai para 8,6, uma variação de torno de 2,5 kcal por mol, o que mostra como essa proteína, quando ela está inibindo esse fator de transcrição, diminui a afinidade do cap pelo fator de transcrição. Ela fez as outras análises, fez a análise de componente principal, porque o que ela observa aqui é o seguinte, que quando não tem o inibidor ligado na proteína, esse loop, o loop 1, que é muito móvel, ele é responsável por recrutar o cap e trazer ele para dentro do sítio de ligação. Quando você coloca o inibidor, esse loop 1 fica preso. E não é possível, tá vendo? Ele fica amarrado aqui e não consegue buscar esse cap para trazer para dentro do sítio de ligação. Quando ela faz a análise de componente principal, ela vê que aqui é a estrutura APO, né, sem o ligante, aqui com o cap, aqui com o inibidor e aqui com os dois. Então, você tem uma diminuição muito drástica da flexibilidade dessa proteína quando você tem o inibidor e o ligante
formando esse complexo. Ela fez também uma análise de caminhos de transmissão de informação dentro da proteína, e esses dois aminoácidos em vermelho são cruciais. Um é na região de ligação do inibidor e outra na região de ligação do ligante. E ela percebe que quando você não tem o inibidor, o caminho que o sinal percorre é menor. Quando tem o inibidor, esse caminho fica maior, mostrando que você tem um efeito alostérico aí, né? De transmissão de sinal. O inibidor atrapalha a transmissão de sinal de uma região importante para outra da proteína, né? O nosso grupo, o grupo aqui de Rio Preto, só para finalizar aqui e apresentar alguma coisa, falar sobre o nosso grupo, é o grupo de simulação computacional de sistemas líquidos. A gente, atualmente, estou com 2 alunos aqui de pós-graduação, o Carlos e a Ingrid. Eu já tive o Luiz Fernando, foi um aluno de doutorado, a Tabata, a Carol e a Rafaela, alunos de mestrado, e a gente colabora aí com vários pesquisadores do Brasil e do mundo, com a Ana Lígia, que está aqui com a gente, com o Ronaldo, que está aqui com a gente também, com o Benoit, que é o professor da Universidade de Chicago, que a Ingrid foi passar 6 meses lá, ficar com ele lá, com o Ernesto, com o pessoal aqui de Rio Preto, o professor João, o Fátima, o Marcelo, o Zelão, com o Pascucci, a gente interage bastante, com o Sidney, com o Marcelo. Então, a gente tem uma rede de colaboradores aí, teóricos experimentais, que é bastante interessante e que traz aí, né, gera trabalhos que eu considero bem relevantes e interessantes nos cenários, né, científicos do Brasil. Para finalizar, agradecimentos à Unesp, ao IBILSE, que paga o meu salário, a FAPESP, CAPES, CNPq, que paga o salário dos meus alunos, e, por último, mas não menos importante, as estruturas computacionais que permitem que a gente faça essa pesquisa, que ela seja possível, porque sem a Santos Dumont, sem o Grid Unesp, sem o Senapad, nada disso aqui seria feito. Então, são estruturas importantíssimas que devem ser mantidas e ter sua manutenção garantida para o bom andamento da pesquisa computacional no país. Agradeço novamente o convite e estou à disposição para perguntas. Obrigado. Obrigado, Alexandre, pela bela palestra, belo seminário. A gente está aberto a perguntas, até agora ninguém enviou nenhuma pergunta. Bom, enquanto vamos esperar um pouquinho se alguém enviar uma pergunta, mas eu tenho uma. Voltando lá no último trabalho que você apresentou, né, que você mostra que... Isso, esse daí. Ok. Volta no slide anterior que você mostrou, Alexandre. Quer que eu coloque ele full screen aqui? Melhor, né? Talvez, né? Isso. Compartilha a tela com todo mundo. Isso. Tá dando para ver aí? Tá. Você fala que o inibidor, ele trava o loop, né? Sim. Mas ele não se liga ao loop, ele trava no sentido de que ele reduz a flexibilidade da sua proteína, é isso que você está falando. Ele se liga numa região em que... ele se liga numa região que compreende uma parte do loop. Ele não se liga no loop, ele se liga numa região... Imagina que o loop é o dedo, certo? Ele entra numa região que ele trava o dedo, entendeu? Ele se liga na região, ele interage com alguns resíduos do loop, claro, né? Mas ele tem uma interface de interação bem extensa nas costas da proteína, né? Porque a gente entende a frente da proteína onde entra o cap ali do RNA mensageiro e a parte de trás aonde liga o inibidor. Quando o inibidor liga, essa região de loop ela fica muito menos flexível do que sem inibidor. Certo. Entendeu? Tá. E esse loop é interessante, porque se você ver nas figurinhas aqui, ó, esse loop é o loop que busca o cap e traz ele para dentro, ó, tá vendo? Então ele estende, busca e traz. Quando ele está com o inibidor, ele não estende, tá vendo? Ele não sai, o loop não vai buscar o cap e trazer. Sim. E as análises especiais, vocês compararam sem nada, com inibidor, sem com inibidante... Ó, sem nada é o A, com o ligante é o B, então o ligante ele dá uma atrapalhada, mas não muito, o ligante não mexe muito na flexibilidade. Mas só o inibidor sem o ligante, olha como diminui o espaço conformacional. Não, muda bastante. E com os dois, então, fica totalmente travado, entendeu? Já é de esperar, né? Ok. Por enquanto, eu não... Bora. Vamos ver as perguntas, então. Ana.
Henrique, tá me ouvindo? Tô. Oi. Tem embaixo aqui na barra, tem chat e tem o Q&A. Eu já abri, calma, peraí. Aí, tá, você então, confundiu. Bom, tem 3 perguntas, eu vou tentar falar a primeira aqui para você. Com a formação de poros pela curcumina, como a formação de poros pela curcumina se relaciona com a prevenção de ataque de radicais livres? Porque você tinha falado que, né, ela protegia do ataque de radicais livres. E aí, pelo que você está mostrando, provavelmente a curcumina é mais prejudicial que beneficia a membrana. Existe evidência experimental da formação de poro? A ideia é justamente mostrar que a curcumina tem a ação antioxidante em algumas concentrações. Em altas concentrações, que é essa concentração que a gente usou, a gente está mostrando que ela é prejudicial. E a gente tem, sim, algumas evidências experimentais de formação do poro. Quem obteve isso aí foi a professora Márcia Cabreira, aqui do IBIUS também. Então, ela trabalha com essa parte experimental de curcumina interagindo com modelos de membrana, né? E ela tem, sim, evidência de que, com a curcumina, nessas altas concentrações, ela passa a ser prejudicial. Não, ela causa vazamento de vesículas gigantes. E a gente observa a mesma coisa na simulação. Então, a resposta final é: a curcumina em altas concentrações é prejudicial, ou pode ser prejudicial, né? Ela é boa até, é igual a tudo na vida, né? Dentro de uma certa quantidade é bom, né? A partir de um certo nível. Uma concentração, tá? E a segunda pergunta, Alexandre, você tem conhecimento de modelos de membrana com a presença de glicoesfinogolipídios? Eu já ouvi falar, mas eu nunca trabalhei com esse tipo de fosfolipídio, tá? Como eu disse lá no começo da palestra, a membrana celular é super complexa e tem esses glicoesfingolipídios, tem proteínas, tem outros carboidratos enfiados nela, mas como a gente quer ver as interações mais fundamentais, a gente evita montar uma bicamada muito complexa, porque se você começa a colocar coisa ali, você não sabe se a interação que você está observando é devido à molécula que você está estudando ou às outras coisas que você colocou aí. Então, a gente trabalha com modelo, né? Então, é a coisa simplificada. É igual a história da vaca esférica. Você começa a colocar muita perna na vaca, você não consegue descrever o comportamento dela. Mas se você propõe uma vaca esférica, aí você consegue. Tá. A próxima pergunta da Juliana é se você pode usar essas análises que você fez para predizer função de uma proteína. Então, predizer eu não sei, mas quem vai te responder isso, Juliano, com certeza é o Ronaldo. Ele está aí na lista aí, ele consegue te responder isso aí, sim, bem melhor que eu. Okay. Sim, com certeza. As simulações computacionais para predizer estrutura e, portanto, a função, né? É uma área de pesquisa que é o que o Ronaldo faz aí com muita competência, mas, assim, não sei como está hoje em dia, né? Mas a ideia é que seja possível um dia, não sei se hoje é possível, fazer esse tipo de predição usando simulações computacionais, sim. Ok. E a última pergunta, que também nosso tempo, né, tá em cima, o bloqueio do loop pelo inibidor, ele foi visto em réplicas? Se sim, quanto tempo de simulação você rodou para ver esse bloqueio? Então, essas simulações foram realizadas em 5 réplicas, cada uma, e todos esses resultados aqui foram feitos com a média dessas 5 réplicas, né? Então, a gente fez... usando os dados, né, de todas essas 5 réplicas. Então, a gente tem 5 simulações independentes que, na média, nos dá esse resultado. Então, eu acho que está bem... eu considero que está bem amostrado o sistema. Porque isso é verdade, que o Antoniel está perguntando. Você pode, se você tem uma simulação só, você pode estar mostrando um caso muito específico particular. Mas a gente está, né, uma sorte. Mas a gente está fazendo aí várias réplicas, né, e usando todos esses dados para gerar esses dados que eu estou apresentando aqui. Então, eu acho que está bem amostrado. Então, queria agradecer ao Alexandre de novo por ter aceito participar do simpósio. Eu que agradeço. Pela contribuição. Obrigado, Alexandre.
Obrigado, Ana. Um abraço. Agora a gente vai ouvir o professor Paulo Ricardo, da Fiocruz. O Paulo Ricardo, ele também é um amigo e um colaborador, conheço ele há um bom tempo, ele atua na Fiocruz, ele é membro permanente do programa de pós-graduação em modelagem lá. Ele fez o doutorado dele na UFRJ, o doutorado dele foi cotutela com a França, com o professor David Perrayat, da École Normale Supérieure, agora ela chama École Normale Supérieure Paris-Saclay, na época era com a Paris 11, onde o Davi estava. O Paulo é um especialista em amostragem de espaço conformacional, em dinâmica estrutural de proteínas. Então, obrigado, Paulo, por ter aceito. Você tem 25 minutos. A hora que faltar 3 minutos, Paulo, eu vou abrir o meu vídeo para você saber que faltam 3 minutos, tá bom? Obrigado, então, por ter aceito o convite e a apresentação é sua. Paulo? Pode começar. Está mutado, Paulo. Estão me ouvindo? Alô? Sim, Paulo. Agora está ouvindo, pode falar. Sim, Paulo. Ok, então, vou mostrar um pouco sobre o meu trabalho, né? Queria agradecer primeiramente, né, a Ana Lígia, a oportunidade de estar com queridos colegas aqui nessa sessão, né, para falar um pouco sobre esses métodos, né, de amostragem melhorada baseados em modos normais, né. Na verdade, essa figura aqui explica um pouco sobre o nosso tema hoje, né, que é a complexidade dessa superfície de energia livre, né, de energia potencial de proteínas, né. Então, a gente vê que a gente vê esse modelo de funil, né, onde a estrutura enovelada está no próximo ao mínimo de energia, né, e as barreiras para passar entre esses mínimos, né, ela é proporcional, então, à escala de tempo para ocorrer esses fenômenos, né. Então, como a gente vê essa complexidade, essa grande complexidade dessa energia, dessa superfície, né, ela tem a ver com o elevado número de graus de liberdade das macromoléculas, né, das proteínas, por exemplo, né, que 3n-6, né, sendo n o número de átomos de um sistema, né. Então, para a gente descrever isso computacionalmente, né, principalmente com a dinâmica molecular, que é o método mais conhecido, né, a gente precisa varrer toda essa superfície aqui para poder conhecer, né, que é aquele princípio da ergodicidade, né. Então, para a gente simular, então, esses sistemas biológicos, né, a gente tem que estar ciente da escala de tempo que ocorrem esses movimentos, né. Então, a dinâmica molecular, a gente chega até milissegundos, né, atualmente, né, mas quanto maior o sistema, mais tempo a gente tem para computacional, ou seja, vai demorar muito tempo para a gente conseguir simular, né. E a gente tem aqui, né, os movimentos mais locais, como vibrações das ligações, né, aí na escala de picosegundos, os movimentos de cadeia lateral, de nanosegundos a dezenas de nanosegundos, movimentos de loop, né, e os movimentos mais interessantes para a função, que são de microsegundos, milissegundos e até segundos, às vezes, isso fica proibitivo a gente conseguir estudar através de simulações, né, com potenciais bastante detalhados, né. Uma coisa importante é a gente poder, né, classificar esses tipos de movimento, né. A gente tem os movimentos de alta frequência, né, por exemplo, aqui estiramento de uma ligação, são movimentos mais locais, de pequena amplitude, e tem os movimentos que são os movimentos de mais baixa frequência, né, que são chamados de movimentos coletivos, né, onde vários átomos estão envolvidos, né, por exemplo, aqui na transição entre dois estados dessa chapeira Groel aqui, né, e esses movimentos, eles são de grande amplitude, né, são os mais coletivos, né. Vou tentar aqui comparar um pouco, né, os modos normais, né, com a dinâmica molecular, que é
Na verdade, os modos normais é o primo menos famoso, né? As pessoas têm um conhecimento mais... Está mais pop, né? A dinâmica molecular, né? E aqui está representada essa superfície, né? E na dinâmica molecular, a gente vai varrendo essa superfície ponto a ponto para poder, então, gerar uma trajetória no tempo, né? Então, a gente tem equações que são resolvidas numericamente e vão dar, então, origem a uma trajetória que a gente pode estudar essa trajetória, esses estados, né? Como já foi mostrado pelo Alexandre, né? E por outros colegas. No caso dos modos normais, a gente pega essa superfície e faz uma aproximação quadrática, ou seja, é uma superfície muito menos complexa. Com isso, a gente pode usar soluções analíticas, ou seja, soluções exatas, né, para obter, então, os movimentos que a gente chama de movimentos intrínsecos das proteínas, né? Então, a gente decompõe esses movimentos, essas direções de movimentos, em frequências, né? Então, a gente vai ter as direções de movimentos e as frequências que aquele movimento está correspondendo, né? Os modos normais, então, eles têm tido um sucesso enorme em descrever mudanças conformacionais em proteínas, como eu vou mostrar para vocês, né? Aqui está mostrada a PGK, né? Que primeiramente tinha sido cristalizada no estado aberto, onde os resíduos dissociativos estavam muito longe, né? E através de modos normais foi visto esse movimento, então, de aproximação e fechamento desses dois domínios, né? Que posteriormente foi confirmado experimentalmente através da estrutura dela mais fechada, né? Os modos normais, eles podem predizer a ligação, né? Ou de uma outra proteína, no caso de um dímero, né? Ou então de um ligante, né? Então, o efeito da ligação de ligante. Em 2001, começou a se tornar mais pop, né? Com esse artigo que mostrou, né? Que justamente os modos normais eles descrevem essas mudanças conformacionais em proteínas, como está mostrado aqui para 3 sistemas, né, do azul para o vermelho, mostrando essa mudança entre os estados conhecidos experimentalmente, né. Então, a Florence Tama e o Yves Sanerwan, o que eles mostraram? Então, eles pegaram um conjunto de aproximadamente 20 proteínas, né, que tinha pelo menos 2 estruturas, né, correspondendo a diferentes estados conformacionais, né? E aqui dizendo qual é o tipo de movimento que tem. E eles mostraram, então, né, que apenas um modo normal era capaz de descrever aqui, quando a gente olha aqui o overlap, né, é como se fosse um percentual, né? Então, 86% do movimento pode ser descrito, e aqui a gente tem mostrando qual seria a coletividade, ou seja, quantos átomos estão envolvidos nesse movimento. Então, a gente pode ver aqui que os primeiros modos, né, os modos de mais baixa frequência, eles estão sempre relacionados com movimentos que são vistos experimentalmente, ou seja, movimentos que a gente considera que sejam essenciais à função da proteína. Então, como eu falei, né, para a gente descrever esses fenômenos que ocorrem numa escala de tempo muito grande, né, uma dinâmica molecular convencional, a gente precisaria, né, de supercomputadores, né, rodando por meses até anos, para poder estar explorando esses problemas, né. No entanto, nos últimos 30 anos, né, vem sendo desenvolvidos métodos híbridos para melhorar essa amostragem, né. Aqui, por exemplo, tem a integrase do HIV, que tem 2 conformações, APO e OLO, né, ligada ao DNA, e a gente vê aqui com uma dinâmica dirigida, né, na verdade, uma dinâmica Target Molecular Dynamics, dirigida a um alvo, você consegue descrever, então, possíveis caminhos, né, de transição entre o estado A e um estado B, né. Vários desses métodos de amostragem, então, eles são baseados em variáveis coletivas, né? Essas variáveis coletivas visam o quê? A gente diminuir o espaço, né? Então, uma redução de dimensão, né? Então, por exemplo, pode ser uma distância, pode ser um ângulo, né? Onde a gente consiga descrever estados bem conhecidos e conseguir simular, então, de forma mais efetiva, a passagem e transição entre esses estados e poder construir uma curva, né, uma superfície de energia livre para poder entender esses processos que estão ocorrendo nessas mudanças conformacionais, né? Então, a gente falou, por que não usar os modos normais como coordenada de reação, né? Então, o nosso primeiro trabalho nesse sentido, então, foi utilizar, né, fazer simulações, né,
usando o umbrella sampling, né, ao longo dos modos normais, né? Então, usando como coordenadas de... Então, a gente faz simulações em diferentes janelas, a partir dos histogramas, usando a metodologia de One, nós conseguimos calcular a energia livre, né? A gente fez isso, então, para a protease do HIV, que é uma protease bastante flexível, né? Mostrado aqui os movimentos, principalmente dessa região de flap, né? Os flaps, eles precisam se abrir para interação e entrada de ligantes ou de substratos, né? Então, a gente conseguiu obter esses perfis de energia livre ao longo daqueles movimentos que foi mostrado aqui, né? Então, a gente vê que uma superfície livre é uma superfície bem ampla, né? E quando a gente projeta as estruturas experimentais, né, conhecidas, que tem mais de 500 estruturas da protease do HIV, a gente vê que elas todas caem nessa região que seria um poço de energia aqui, né? No caso, a gente vê um pico bem grande aqui numa região que o negativo, quer dizer, os flaps mais fechados, porque mais de 90% das estruturas da protease do HIV são com ligantes. Então, você vê que mas a gente tem algumas estruturas também mais abertas. E quando a gente compara, por exemplo, com 200 nanos na época, isso era bastante coisa, 200 nanosegundos de simulação da proteína livre, a gente vê que a gente não é capaz de explorar as estruturas mais abertas, né? Então, isso por os dois modos, né? Então, a gente comparou, então, os nossos resultados com resultados experimentais de EPR, né? Onde usaram como sonda paramagnética, mutaram aqui o resíduo 55, né? E seria em vermelho, né? O resultado experimental, né? Aqui está mudando, está calculando a distância entre esses flaps, né? Aqui está mostrada a estrutura fechada e a estrutura mais aberta, né? A gente vê que a dinâmica molecular, a gente tem mais estruturas, né? Fechadas e semi-abertas, mas dificilmente a gente explora as estruturas mais abertas. E já com umbrella sampling, a gente tem um match, né? Uma boa representação comparada ao resultado experimental, né? Então, logo depois, né, o Maurício, né, que na verdade esse trabalho todo foi feito, né, sob orientação, né, quando estava fazendo doutorado, sob orientação da David Perrayat, né, lá na França, como a Ana falou, né, e o Maurício, logo após, né, a gente tem alguns projetos CAPES com o FECUB, e o Maurício foi fazer a tese dele com o Davi, né, e onde, então, a gente desenvolveu uma metodologia que a gente chamou de dinâmica molecular com os modos normais excitados, né? Onde a gente, como se a gente simulasse no espaço dos modos normais, né? Uma temperatura mais alta, ou seja, a gente está excitando esses graus de liberdade correspondentes aos modos normais, e enquanto isso, uma dinâmica molecular normal. Então, a gente excita e depois ver o que está ocorrendo na simulação, né? E tem uma acoplagem entre esses dois subespaços, né? Então, a gente parte do PDB, né? Primeiramente, a gente tem que fazer uma dinâmica molecular de equilibração para preparar, e os modos normais, quando a gente pegando o frame após a equilibração, então a gente estoura a gente vai ter esses vetores, né? Vai fazer uma combinação linear entre os modos de mais baixa frequência, né? E com isso a gente vai ter, então, uma direção de excitação. Na verdade, são feitas centenas de réplicas, né? Uma com cada combinação linear diferente, usando diferentes modos, né? Com isso, a gente consegue calcular, então, a variação da temperatura, né? E a gente pode também recitar depois de tantos passos, né? E também a gente pode recalcular os modos, se a gente quiser, após, né? A gente usou, então, primeiramente, Isozima, né? Que é como um modelo de estudo, né? E a gente selecionou esses dois movimentos de mais baixa frequência, um que corresponde a essa abertura e fechamento dessa dobradiça, né, que é o modo 7, e um outro movimento de twist, né. Esses dois movimentos, eles dominam a dinâmica
da lisozima, né? E a gente corresponde basicamente a 85% da flexibilidade total da proteína. Aqui está sendo mostrada uma dinâmica convencional, né, de 50 picosegundos, onde a gente só vê algumas pequenas movimentações térmicas, mas quando a gente faz a dinâmica excitada, a gente começa a ver esses movimentos de grande amplitude acontecendo juntamente com esses movimentos térmicos, né, oriundos da dinâmica molecular. Então, aqui a gente está projetando cada frame, então, né, da simulação em preto, né, que é com MDNM, que são 200 réplicas de 2 picosegundos, ou seja, são dinâmicas super rápidas, pequenas e totalmente paralelizáveis, né, assim, no sentido de que cada simulação pode ser lançada num processador diferente, e a gente vê que a gente tem uma exploração bem mais vasta desse espaço conformacional, né? E aqui tem duas dinâmicas, né, duas réplicas de 100 nanosegundos, mostrando que a gente vai em um espaço maior ainda, né? E em verde estão projetadas as estruturas experimentais de lisozima, 553 estruturas de lisozima, né? A gente também aplicou para o mesmo sistema que a gente tinha feito o umbrella sampling, né, ao longo desses dois modos, né, um que descreve a abertura e o outro que descreve o aumento aqui do sítio, né, e a gente teve um perfil comparável ao perfil do umbrella sampling, né. Após aquelas simulações, né, de 4, aqui no caso 4 picosegundos, 400 réplicas, a gente pegou os clusters mais representativos, né, e fez 40 simulações de 500 picosegundos, né, sem nenhuma restrição, para ver justamente poder calcular a energia livre a partir dessas simulações, né. E aqui a gente plota e consegue ver que a gente explorou um espaço conformacional bem grande, né, onde as estruturas experimentais, né, com ligante e sem ligante, estão bem representadas aqui, né. No caso da dinâmica molecular, a gente vê que, principalmente as estruturas abertas, mas sem o ligante, não são tão bem explicadas, visitadas numa dinâmica molecular convencional, né. Aqui comparando com os dados GPR também, a gente tem uma boa correlação com dado experimental e com menos cálculo, né? Sendo que aqui no umbrella sampling era unidimensional, né? A gente varria cada modo separadamente, sendo que no MDNM a gente é capaz de varrer diferentes modos juntos, né? Então, obter gráficos bidimensionais. Então, Maurício, a gente está trabalhando, então, em desenvolvimento de uma... isso tudo foi feito, né, com Charme, né? E a gente, então, está fazendo scripts, né, no R, né, para poder preparar e rodar essas simulações no NAMD, no Charme, no Amber. Isso já está funcionando bem usando o Bio3D, né, que é um módulo do R. E em breve a gente está conseguindo simular, obter, né, com uma relação com dinâmicas moleculares na ordem de microsegundos e milissegundos. Vou falar aqui rapidamente sobre uma aplicação, então, dessa metodologia de MDNM, né, para estudar, então, o equilíbrio conformacional de quinases dependentes de ciclinas, complexadas com as respectivas ciclinas, usando essa metodologia que foi feita em colaboração, né, com o Nicolas Floquet e com o David Perrat, através desse projeto CAPES-COFECUB que a gente tem, né. Aqui, né, são os complexos de diferentes CDK ciclinas, né, que eram conhecidos na época, né. A gente pode ver que, com exceção desse primeiro complexo, todos os outros apresentavam uma estrutura mais aberta, né. Então, a gente resolveu comparar, será que isso aqui é um artefato de cristalização? Será que isso tem alguma coisa a ver,
estrutura mais fechada, será que tem alguma preferência conformacional diferente? Então, a gente resolveu estudar esses dois sistemas, né? Só para vocês verem aqui, isso aqui é a mudança conformacional que existe, né? Comparando os dois sistemas. Então, a gente calculou os modos normais, né? Para esses dois complexos, né? E o modo de mais baixa frequência, né? Aqui a gente chama modo 7, porque os 6 primeiros modos são translação e rotação nos eixos x, y, z. Então, os modos internos começam a partir do 7. Então, a gente vê que o modo 7, ele descreve essa abertura e fechamento dos dois sistemas, né? Então, a gente explorou, então, esse modo 7, usando MDNM, né? Aí, para esse complexo que é mais fechado, né? Estou mostrando aqui, a gente vê que ele vai visitando estádios conformacionais, principalmente dessa forma fechada. Ele chega até explorar os estádios abertos, mas tem uma preferência maior pela conformação mais fechada. Já no caso do complexo EDK4 ciclina D1, a gente vê que ela consegue até abrir mais, né, do que é o que está mostrado na estrutura cristalográfica, e tem uma plasticidade maior, chegando até a visitar também estados da proteína mais fechada, né? Com isso, a gente, então, conseguiu concluir, né, que esses complexos, né, diferentes complexos, eles apresentam preferências conformacionais distintas, né? Então, aqui, CDK2 e ciclina A para estruturas mais fechadas, e CDK4 e ciclina D, principalmente estruturas mais abertas, né? Então, a gente conseguiu ver que isso não é um artefato da cristalografia, por exemplo, né? Eu queria, então, finalizar aqui recomendando, então, uma leitura, né, para quem estiver interessado para essas metodologias, né? Então, aqui a Pemra, né, a professora Ana Lígia, o Davi Perrayá e a Ivete Barra, que é uma grande desenvolvedora também desses modos normais, usando modelos elásticos, né, de redes elásticas. E aqui está mostrada essa figura 1, mostra de forma bem geral o desenvolvimento de métodos, né, e como isso tem sido aplicado para conseguir descrever essas mudanças conformacionais em proteínas, para a gente tentar elucidar, então, assim, tirar mais informações dessa superfície, né, conformacional das proteínas, que é tão complexa, né? Queria agradecer aqui às instituições de fomento, né, e aos parceiros também lá na França, né, que minha formação principalmente essa parte de modos normais é justamente ligada a essa colaboração com a França. E obrigado a todos aí pela atenção. Obrigada, Paulo, pela bela palestra. Para mim é um assunto super interessante, né? Eu sou meio apaixonado por esse assunto. Então, está aberto a perguntas, pessoal. Se alguém tiver pergunta para mandar no Questions and Answer. Tem uma pergunta do Vitor, onde ele perguntou como você faz a dinâmica excitada, Paulo. Acho que ele está querendo detalhes mais técnicos, tipo, que software você usou, coisas desse tipo. Então, né, Vitor, obrigado pela sua pergunta. Então, essa dinâmica, deixa eu ver se eu volto aqui, né? Essa dinâmica excitada, né, primeiramente, a gente usou o Charm, né, que não é um programa assim tão conhecido como GROMACS, Amber e NAMD, mas ele permitia a gente conseguir mexer bastante, principalmente porque o Davi Perrayá é um desenvolvedor desse programa, né, e especialista em modos normais, dinâmica molecular, né, fez pós-doc lá com o Martin Karplus, né, que foi ganhador de prêmio Nobel, né, na nossa área, né. Mas, basicamente, o que a gente faz na verdade, a gente pega as direções dos modos normais, né, faz combinações lineares entre elas, randomicamente, né, e cada
cada réplica aqui, então, vai ter um par de combinações entre os vetores, né? Uma combinação entre esses vetores, né? Para uma certa temperatura, né? Então, a gente está injetando energia cinética no sistema e a gente está injetando essa energia cinética de uma forma que ela, num grau de liberdade, né? Que é a direção daqueles modos normais ali, que seria a análise linear, a combinação linear de dois modos aqui, entre os modos que a gente seleciona. A gente pode selecionar aqui, por exemplo, eu quero fazer o primeiro, fazer o segundo, os 5 modos de mais baixa frequência. Então, esses modos de mais baixa frequência, como eu estava falando, eles vão estar descrevendo esses movimentos de grande amplitude, e com isso a gente consegue varrer melhor esse espaço conformacional, né? E a gente pode recitar, por exemplo, existem mudanças conformacionais que são muito grandes, né? Então, a gente pode recitar, inserir mais energia cinética nesse grau de liberdade das direções dos modos normais para conseguir ir mais longe, né? Então, a gente está fazendo isso, como eu falei, né? A gente está implementando uns scripts no R, né? Onde a gente pode calcular esses modos elásticos e fazer várias excitações, e com isso a gente consegue chegar a varrer movimentos que ocorrem na escala de milissegundos, né? O Maurício tem feito isso, né? Para o BPTI, para a calmodulina e outras proteínas, e a gente tem mostrado que a gente consegue varrer um espaço conformacional muito grande com simulações bem curtas, só recitando, né? Usando o mesmo modo normal, as mesmas direções, para conseguir varrer ainda mais profundamente esses movimentos, né? E os modos normais... Oi, desculpa. Desculpa, não, pode terminar, achei que você tinha terminado. E os modos normais, como eu falei, né, eles vão estar justamente descrevendo essas mudanças conformacionais que são importantes para a função. Pode falar, obrigado. A próxima pergunta é da Vera, ela está perguntando para você se esses estudos né, com dinâmica excitada podem ser aplicados a proteínas conjugadas, tipo flavoproteínas, fosfoproteínas. Sim, então, a dinâmica molecular, né, o que tem numa dinâmica molecular pode ser feito usando o MDNM, entendeu? Se você tem já esses ligantes, pode fazer na membrana, a gente vai, o artigo dessa implementação no R, né, tem proteínas de membrana também, então você pode fazer simulações de complexos, como eu mostrei na CDK ciclinas, né? Então, você, em princípio, se você tiver um campo de forças, né, que descreve essas interações, né, com outros ligantes, você pode também fazer essa MDNM, sem nenhum problema. E, Paula, a Bianca está perguntando se os modos normais podem ser utilizados para peptídeos, proteínas pequenas, ou para proteínas intrinsecamente desenoveladas. Então, para peptídeos podem ser utilizados, né? E para proteínas intrinsecamente desenoveladas, você pode usar os modos normais, mas, na verdade, ou alguns modos artificiais para conseguir justamente descrever mudanças conformacionais, porque, na verdade, assim, os modos normais são baseados numa topologia, numa estrutura, né? Se você não conhece a estrutura dessas proteínas intrinsecamente desenoveladas, fica difícil da gente calcular os modos, né? Mas, se você tem, por exemplo, conhece após a interação com ligantes, se você ter, isso gera uma estrutura na proteína ou naquele domínio, aí sim, pode ser aplicado, mas para proteínas intrinsecamente desenoveladas já é mais crítico, né? Não sei se a Analígia quer falar alguma coisa sobre isso. Não, acho que é isso mesmo, Paulo, concordo plenamente. E a última pergunta, que nosso tempo está curto, o Luiz Henrique está perguntando se os modos normais, eles dão mais suporte, são mais eficientes do que a dinâmica livre, né? A dinâmica tradicional, para detectar mudanças de conformação causadas por ligação com fármacos. Então, assim, aí tudo depende, né? Porque, assim,
na verdade, como a gente mostrou aqui, são metodologias que são complementares, né? Os módulos normais descrevem bem essas mudanças conformacionais, né? Mas, por exemplo, para determinar mudanças conformacionais causadas por um ligante, por exemplo, né? Se a gente estiver acoplando, né, no caso da MDNM, ok, mas só com os módulos normais, só se você já conhecer o modo de ligação, né? Sem conhecer o modo de ligação, fica complicado, né? Então, acho que o challenge, né, o desafio é o mesmo, né? Se você conhecer o modo de ligação com dinâmica, você também estuda, né? Você não vai ver, é difícil, você vai ter que usar métodos de enhanced sampling para poder ver a saída desse ligante, né? Mas normalmente o ligante, quando ele interage com a proteína, né, ele vai deslocar essa proteína para uma conformação, né? Deslocar e estabilizar, né? Esses processos normalmente acontecem numa escala de tempo bastante grande. Então, se você já conhece o modo ligado, com certeza vai ficar fácil de estudar. Aí, se você não conhece o modo de ligação, isso é complexo, utilizando tanto modos normais separadamente, ou dinâmica molecular separadamente, ou até usando simulações híbridas. Paulo, 30 segundos para você responder a pergunta do Marcelo, que é se tem um manualzinho de como selecionar que modos para fazer tua amostragem do espaço conformacional. Então, isso é uma pergunta super interessante, né? Na verdade, assim, se você conhece, né? Se você tem alguma evidência experimental, né? Por exemplo, eu conheço o sítio ativo, tem um modo normal que abre aquele sítio ativo, né? Esse, com certeza, vai ser um modo importante para a gente estudar aquilo, né? Mas, normalmente, ele está entre os modos de mais baixa frequência, entendeu? Entre os 20, por exemplo, né? Mas, como aquele artigo da Florence Tama, né, mostrou, normalmente ele está entre os primeiros, né? No caso da MDNM, você não precisa selecionar, né? Você pode selecionar os 20 primeiros, 5 primeiros, 2 primeiros. Então, o que a gente faz é ver, assim, por exemplo, ver a contribuição que os modos têm para a flexibilidade total da proteína, por exemplo. No caso da lisozima, né, os 2 primeiros já correspondiam a 85% da flutuação das proteínas, de todos os modos. Então, a gente usou só aqueles 2 primeiros, né? No caso, pode ser outros conjuntos, né? Eu vou deixar aqui, então, o artigo que o Léo pediu, né? O artigo que foi recomendado aqui, né? Que saiu no Current Opinion in Structural Biology. E agradeço aí pela participação. Obrigado, Ana. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço você pela palestra, por ter aceito o convite, pela propaganda do artigo. Obrigado. Bom, agora a gente vai ter o Ronaldo, né, que vai falar para a gente. O Ronaldo, ele é da Federal do Triângulo Mineiro, da FMT, sempre confundo a sigla da universidade dele. O Ronaldo fez doutorado em Biofísica Molecular na Unesp de Rio Preto, no Departamento de Física. O Ronaldo faz eu lembrar que eu estou velha, porque eu fui da banca de defesa dele, né, Ronaldo? Isso mesmo. E hoje a gente colabora, somos amigos, enfim, ele é um grande amigo aí. E obrigado por ter aceito o convite, Ronaldo. O Ronaldo é especialista em folding, em amostragem de espaço conformacional de proteínas também, predição de estruturas. Então, Ronaldo, obrigado, pode começar. Eu que agradeço, né? Como sempre, é uma honra estar aqui junto com vocês. A professora Ana Lígia e o Alexandre, a gente já se conhece há bastante tempo. O Paulo eu vinha conhecer depois nos congressos, mas também todo mundo com trabalhos excelentes, né, de alto nível. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como a gente pode usar essa metodologia de Drift Diffusion, que é o Dr. Diff,
para analisar trajetórias e extrair delas parâmetros cinéticos e termodinâmicos. Bom, a gente pode começar pelo problema do enovelamento. No problema do enovelamento de proteína, a gente começa sintetizando a proteína como uma cadeia linear pelo ribossomo. Essa cadeia linear aqui, como uma proteína hipotética por enquanto, ela está no seu estado que a gente vai chamar de desenovelado, ou um estado aberto, né, sua sequência linear aberta. Essa proteína, na verdade, ela, no meio biológico, ela tem uma estrutura bem definida, ou uma coleção de estruturas bem definidas, que a gente vai chamar de estado enovelado. Aqui já é a proteína prion, e só para dar um gancho na apresentação do Alexandre, na pergunta do Alexandre, existem vários métodos hoje que, dado uma sequência linear, consegue predizer, né, estruturas de proteína, como você pegar essa sequência e prever a estrutura, inclusive métodos que envolvem inteligência artificial, que hoje é o estado da arte, né, dado o poder computacional que a gente tem. Mas, no nosso caso aqui, eu estou interessado nesse mecanismo, que é ir da sua sequência aberta para sua sequência fechada. E ela pode passar por um estado de transição, que é um estado parecido com o seu estado novelado, mas um estado intermediário, que é um estado de transição. Esse é o problema do enovelamento. Então, dado uma sequência e a sua estrutura tridimensional, qual é o mecanismo envolvido, né, para chegar nessa estrutura? E aí a gente está interessado em extrair esses parâmetros cinéticos e termodinâmicos. Por que esse problema ele é relevante? Porque, do ponto de vista médico, nesse estado de transição aqui, ou em outros estados também, a proteína pode se agregar. E quando ela forma esses agregados, ela pode formar essas fibras amorfas. E essas fibras amorfas estão relacionadas a várias doenças neurodegenerativas, né, que só de ouvir o nome a gente se assusta. E aqui, esse trabalho aqui foi feito pela professora Angélica, né, e Ana Lígia, em colaboração, há algum tempinho, mas ilustra bem o problema do enovelamento e a formação desses agregados intermediários. Bom, eu vou focar só nesse mecanismo aqui de enovelado, desenovelado, unfolded, folded, passando pelo estado de transição. Então, a gente pode mapear aquele probleminha de aberto e fechado em dois estados. Então, da química, né, tomando emprestado da química, a gente teria aqui, de um lado, reagentes, do outro, formando um produto, né? Só que, para essa reação aqui acontecer, ela muitas vezes tem uma barreira de ativação, né, naquele estado de transição. Então, mapeando essa reação numa coordenada de reação, como o Paulo já mencionou, é importante a gente ter coordenadas de reação para mapear o que está acontecendo no nosso sistema, na nossa simulação. Em função de um potencial efetivo, aparece essa barreira aqui. Então, transpor essa barreira de energia livre é importante para poder chegar no produto, né? Se for uma proteína, ou se for um RNA, um sistema biológico, então, do estado aberto para o estado fechado, vai ter, provavelmente, uma barreira, e essa barreira, se for uma energia livre, né, então ela vai ter uma componente entálpica e uma componente entrópica. Como o Paulo já disse, esse problema não é tão simples assim, ele é multidimensional, né, e ele pode ser bem descrito por uma superfície de energia, e essa superfície de energia teria os estados abertos aqui em cima, né, desenovelados, e à medida que a energia vai diminuindo, o número de estados vai diminuindo também, e até chegar no estado nativo, de menor energia e menor entropia. Essa coleção de estados que está lá no topo do funil, ele pode ser
descrito como pela equação de difusão, que ela é uma equação do tipo Fokker-Planck. Einstein começou com esses estudos, né, de equação de difusão, depois, então uma área, assim, centenária, né, muito legal. Essa equação de Fokker-Planck, ela tem esse termo de probabilidade, né, que é a probabilidade de configurações difundirem pelo aquele funil. Tem esse outro termo aqui, que é o de velocidade, ou de drift, e esse outro termo aqui, que é o coeficiente de difusão. Veja que esse lado direito da equação, ele depende, então, desses dois parâmetros aqui, que se a gente mapeou numa coordenada, né, então ele vai ser dependente da coordenada. E a probabilidade, né, esse P aqui, ele pode ser descrito por uma probabilidade gaussiana, né? E aqui, novamente, aparecem esses dois parâmetros, de velocidade e de difusão, o coeficiente. Bom, uma das soluções daquela equação é tentar encontrar o tempo. Então, qual é o tempo para essa proteína se anovelar? Qual que é o tempo para ela sair de um mínimo, transpor a barreira e chegar no outro? É o tal aqui, ó. E veja que a forma analítica depende do coeficiente de difusão e da barreira de energia livre aqui imposta pelo sistema. Aqui, esse tal de TP, que recentemente, nas últimas décadas, começou a ser investigado também, é simplesmente o tempo, não de sair desses dois, não o tempo entre esses dois mínimos, mas o tempo só de passar a barreira. Por isso que ele é chamado de transition paths. Então, é o caminho de passar só pelo estado de transição. Então, a gente vai ter dois tempos aqui, dependente desses parâmetros aqui, do coeficiente de difusão, que é o tempo total de anovelamento e o tempo só pelo caminho de transição. Então, essa seria a parte de taxas de reação, né, que seria a parte cinética, e a parte termodinâmica é reconstruir o perfil de energia livre, esse perfil de energia livre aqui, dado os dois parâmetros, que é o V e o D. Bom, esse V, que é o velocidade de drift, ele pode ser obtido por essa equação e o coeficiente de difusão por essa equação aqui. Para quem é mais acostumado com momentos, né, seria o primeiro momento da equação de difusão, esse aqui seria o segundo momento. E esse aqui é basicamente o método de Drift Diffusion, que a gente vai usar daqui um pouquinho. Bom, suponha que eu tenha uma trajetória desse tipo aqui. Essa trajetória pode ser de uma simulação, pode ser de um experimento. O Alexandre e o Paulo já mostrou trajetórias, né? Então, aqui eu tenho uma coordenada e aqui eu tenho o tempo. E essa coordenada, né, está mostrando os espaços, os estados A e B, né, seria o aberto, fechado, várias vezes. Então, eu tenho várias transições. Nesse método, a gente marca uma posição aqui, como, por exemplo, essa 0.1, e vê como que ela está se difundindo. Então, basicamente, é montar essas gaussianas e ver como que, dado uma posição na coordenada, como que essa configuração se difunde pelo tempo, né? E aqui a gente vê essa distribuição gaussiana se achatando, né? Se difundindo. Aqui, então, a gente, a partir dos ajustes naquela gaussiana, a gente consegue extrair esses dois parâmetros, aqui o sigma ao quadrado da distribuição e aqui o centro da distribuição, e, por ajuste, extrair o D e o V. Bom, esse aqui, então, é o método, né, do Drift Diffusion na sua teoria, né? E a gente, na prática, a gente faz isso para toda a coordenada de reação e as distribuições aparecem, né, difundindo-se entre os dois mínimos daquele perfil de energia livre. Agora, a gente vai fazer algumas aplicações. Vejam que o Paulo já falou dessa questão das escalas temporais, dos modelos que a gente usa para cada escala temporal, né? Aqui, o que a gente fez foi aplicar essa metodologia em modelos
mais simples, como modelos analíticos, passando por um modelo de rede que mimetiza uma proteína, tem um comportamento, né, de proteína, mas ainda não é uma proteína, é um modelo de rede, muito utilizado nas décadas passadas, devido à computação da época, e aqui o coarse grain, né, que seria um modelo mais simples, baseado em proteína ainda, mas não uma dinâmica tradicional com todos os átomos, como o Alexandre descreveu, né, com água, íons e tudo mais. E sim, ou só os carbonos alfa, ou os carbonos alfa mais os carbonos mais os átomos das cadeias laterais, né? Esse seria um modelo coarse grain e a água estaria, o efeito solvente estaria implícito, né? Então a gente aplicou nesses 3 modelos, né, aumentando a sua escala de representação, né, do mundo real, e aplicamos também para o mundo real, para experimentos, para trajetórias obtidas de experimentos. Eu vou passar um pouco meio rápido aqui pela parte teórica e depois eu vou mostrar para vocês a experimental um pouco mais detalhado. Aqui, então, a primeira etapa foi ver se o coeficiente de difusão e de velocidade, se a gente estava obtendo realmente o D e o V, porque eu posso usar um método e ter resultados. Eu quero saber se esse resultado está certo. Então, pegamos modelos numéricos, né, integramos as equações, e aí, de posse dessas trajetórias, a gente aplicou o método. E aqui é o resultado. Veja que as linhas contínuas são as funções corretas, então eu sei a resposta já, tanto para o D, para o V e para energia livre. E aí, o que nós fizemos foi aplicar a metodologia, e aqui a gente comparou com uma outra metodologia, né? Comparamos com várias outras, e notem que aqui elas se ajustam bem com a função correta, né? E nós fizemos isso para essas 2 trajetórias. Então, para o modelo analítico, foi um modelo de teste, um modelo para a gente verificar se a metodologia ela é robusta, né, dentro de uma faixa de parâmetros, e depois aplicamos para o nosso próximo nível da escala de modelos, para o modelo de rede. Aqui é um modelo de rede, ó, ele é aberto, ele fechado, então ele vai ter aquela transição de 2 estados, também tem aquela questão do funil, e aqui são as trajetórias. Ó. Veja que as trajetórias, em diferentes coordenadas de reação, são de 2 estados também, né? Ela está mostrando os 2 estados, lado esquerdo ela aberta, lado direito ela fechada, e aqui marcado em cinza é o estado de transição. E, novamente, nós comparamos o método com outros da literatura, e para esse modelo a gente teve uma boa concordância, né, em alguns regimes, tanto para o coeficiente de fusão, para o V e para o F. Aqui é importante notar que o coeficiente de fusão, esse 0 aqui, seria a maneira de se obter taxas e energia livre com o coeficiente de fusão constante, que é o que comumente se faz, para que você não tenha que calcular ele em função da coordenada de reação, não tenha que usar um método como esse daqui para calcular. E o D é o coeficiente de fusão variado. Então, veja que, em função das diferentes coordenadas de reação, o coeficiente de fusão ele varia com relação ao D de Q. E o drift também, né? Lógico, porque ele está relacionado com o gradiente da energia livre, então tem uma certa variação. Por isso que nós dizemos que é importante levar em conta o coeficiente de difusão em função da coordenada de reação. E agora o drift também.
para que a gente possa obter taxas mais precisas com relação à taxa experimental, ou, aqui no caso, as de simulação, né? Então, aqui a analítica, que é as em bolinha, e contínua, que são as das simulações do modelo de rede. Aqui também a gente calcula os transition paths. Como o transition path é só esse tempozinho de passar aqui em cima da barreira, a barreira em cima ela não varia muito com a temperatura. Então, por isso que aqui a gente teve esse comportamento mais linear, e aqui uma dependência forte com a temperatura, né? Então, quando a gente coloca a temperatura no sistema ou retira, as taxas variam também, e tem esse tipo de assinatura, né? Uma hora mais rápida, outra hora mais lenta, por isso em X. Bom, também fizemos agora para Prion, né, para proteína, modelo de proteína, não a dinâmica tradicional, mas um modelo C-alfa. Então, aqui seria a vaca esférica do Alexandre, onde a gente simplifica cerca de 100, 120 átomos num aminoácido para uma única esfera. E aí, se você tem 60 aminoácidos, vão ser 60 esferas, ao invés de quilodaltons de massa, né? Aqui a gente tem os resultados experimentais obtidos por pinças ópticas, onde também tem-se de 2 estados, né? Mas o que a gente fez não foi analisar essa trajetória aqui, não. Foi gerar as trajetórias com esse modelo simples e comparar as barreiras de energia livre que a gente obteve tanto pelo método WEM, como já foi explicado pelo Paulo, como pelo nosso método, nosso framework, né, Dr. Diff, em cima dessa única trajetória aqui. Então, veja que aqui se teria que fazer aquelas N umbrellas, né, um cálculo custoso para calcular a energia livre, e aqui, em vermelho, só utilizar uma boa trajetória, né, visitando os 2 estados. Bom, na Prion a gente calculou as taxas também, como podem ser mostrado aqui. A única diferença é que para esse modelo C-alfa, as taxas não tem um fator aqui, né, de diferença da teórica, que é em bolinha, para simulação, que é essa contínua aqui. O mesmo aconteceu para o Transition Paths. Não está tão ruim, porque aqui também tem a escala log, mas não está tão ruim porque está tudo dentro das barras de erro, mas veja que a gente usou o coeficiente de difusão aqui, dependente da coordenada. Isso, mesmo usando ele dependente da coordenada, ainda a concordância não foi 100%, mas foi boa. Indica que a gente está no caminho. Provavelmente o método tem que ser melhorado, né? Isso vai ser feito futuramente. Bom, agora, falando mais especificamente dos experimentos de uma única molécula, aqui, agora a gente deixa para trás aqueles resultados, né, gerados por simulação, e começa a olhar para trajetórias que são geradas, né, por experimentos. Aqui a gente tem um experimento de AFM, que é a microscopia de força atômica, onde a luz incide aqui e eu consigo medir o quanto que essa pinça está defletindo quando esse HIV aqui, esse RNA de HIV, se enovela ou desenovela. E eu consigo mapear essa força dessa pinça em função do tempo. Então, eu tenho uma trajetória em função do tempo também. Aqui, veja que temos várias transições do RNA, do hairpin de RNA, enovelando e desenovelando, né? Então, esse experimento aqui, ele é muito preciso, ele é feito com uma taxa de relaxação ou uma precisão muito alta. Foi a mais alta que eu encontrei até agora, que nós encontramos até agora, para poder aplicar o método, né? Porque a distância entre os pontos coletados, ele é importante para a aplicação do método. Então, a gente precisa de, por enquanto, né,
A gente ainda precisa de experimentos bem, com resolução boa. Aqui, então, aplicando nessa trajetória gerada por AFM, do abre e fecha do RNA hairpin, a gente consegue obter o coeficiente de fusão, o drift e a energia livre. A energia livre é aquela integral que depende do V e do D, né? Então, ela precisa desses dois parâmetros aqui. Veja que, para esse experimento de uma única molécula, o coeficiente de fusão ele tem uma variação justamente no estado de transição, ele tem um pico aqui, ele aumenta e diminui no estado de transição. Então, de 5 para 10, né? Então, é importante levar essa dependência de Q para os resultados, né? Para as análises cinéticas e termodinâmicas. Aqui a gente tem iniciando a energia livre calculada só como logaritmo da probabilidade dessa trajetória. E o pessoal de AFM já sabe que eles têm que aplicar métodos de deconvolução para retirar efeitos, né, intrínsecos do experimento, e aí eles encontram esses perfis de energia livre que podem ser um pouco diferentes, que é o que está em vermelho. O nosso método, que foi aplicado direto na trajetória, então pegou a trajetória, rodou o script em Python lá e saiu isso aqui. Veja que ficou bem parecido com o perfil que eles usaram para fazer essa deconvolução. Agora, aí depois nós pegamos e falamos assim, não, vamos ver se tem outro para a gente testar. E testamos também uma outra trajetória gerada pela mesma equipe em um sistema de enovelamento de uma proteína de membrana, que é uma proteína modelo para eles, e o experimento consiste em puxar essa região aqui, ou um terminal da proteína, e esse terminal ele desenovela ou desliga daqui 4 aminoácidos. Veja que esse experimento aqui ele é muito sensível, muito preciso, e mesmo assim a gente consegue ver transições do tipo que a gente pode extrair informações, né, cinéticas e termodinâmicas. Novamente, aplicando o framework aqui nessa trajetória, nós encontramos os mesmos perfis, mas agora, veja que o coeficiente de fusão não teve uma grande variação com a coordenada. E quando a gente calcula as energias livres, né, essa barreira de ativação que é importante para o experimental, tanto a de equilíbrio, que é o log dessa distribuição, quanto as outras coordenadas, elas se ajustam. Então, fica a pergunta, né, quando que esse coeficiente de fusão é importante? Tem sistemas que parece que ele tem uma dependência maior, tem sistemas que ele parece que tem uma dependência menor. Mas aí, a gente pegou essas 4 figuras e escrevemos um artigo e mandamos, né? Aí o referi falou, bom, não é tão simples assim, né? Parece que está tudo muito bonito, mas acho que não é tão simples assim. O método exige que você faça uma deconvolução para tirar os efeitos intrínsecos do experimento, que é as 2 molas que estão acopladas ao seu objeto de estudo, e o drag hidrodinâmico, e por aí vai, né? Tem vários. Então, o que a gente fez? A gente fez algumas análises, como, por exemplo, para identificar o quanto que essa difusão aparente estava diferindo da difusão medida, e a gente obteve praticamente 1, né? Então, a gente está medindo realmente a difusão da molécula. Também fizemos testes para ver se o sistema é markoviano ou não, para ver se tem efeitos do probe, né, para dinâmica, e aí tem que fazer ajustes nas funções de correlação, e fazendo todas as continhas, a gente verificou que o sistema é markoviano. Então a gente consegue realmente, através
daquelas trajetórias, obter os coeficientes de difusão sem fazer a deconvolução, né? Também fizemos simulações numéricas para ver se o que medido era realmente o X, né, a extensão da molécula, que ela está escondida na medida de AFM, e aqui foram simulações bidimensionais, né, naquelas coordenadas, e aplicamos o coeficiente de difusão e o de drift em várias condições para ver se a mola, né, a constante da mola, tinha influência para a trajetória, né? E o que a gente viu é que, dependendo do tipo do sistema, né, pode ser que ele consiga medir bem, como esses dois casos aqui, ou, dependendo das condições, que ele já perca completamente seu poder, né, de previsão da reconstrução da energia livre. Então, como mensagem, eu queria passar para vocês que, pegando uma trajetória como desse tipo aqui, a gente consegue extrair informações de energia livre, né, para esses sistemas de RNA ou proteína, mas que para a difusão é mais importante, para o outro a difusão é menos importante, e que o regime com que eu faço a minha medida, ou probe, né, é importante também para medida. A gente tem que levar tudo isso em consideração na hora de reconstruir a energia livre, e aí o referi ficou feliz. Bom, aqui são alguns colaboradores desse ano. Eu tentei fazer um slide com todos, mas aí não coube no slide, eu tive que voltar. Mas foram muitos colaboradores durante todos esses anos, né, de pesquisa e viagens. Eu queria agradecer a todos, e que são os alunos do laboratório. O grupo é pequeno, mas muito motivado, as agências de pesquisa. E, por último, só uma propaganda do nosso observatório aqui a gente observa o Covid, né, junto com a prefeitura. A gente analisa, né, as projeções e tudo mais, né, do Covid. E obrigado. Obrigada, Ronaldo, pela excelente palestra, bastante interessante. E agora a gente está aberto a perguntas. Quem quiser perguntar, manda pelo Question and Answer. Eu tenho uma pergunta, Ronaldo. Quando você detecta lá o estado de transição, né? Sim. Por exemplo, no caso da PRI ou de outra proteína qualquer, você consegue medir se aquilo é um estado, o quanto é transitório aquele estado, se é um estado de transição que ele passa muito rápido, se é um estado intermediário, ou você consegue medir a estabilidade desse estado de transição, digamos assim, entre aspas? Bom, por aquele método, a gente consegue medir o tempo, né, que ele leva para passar. Tá. Então, se você tiver, talvez, 2 sistemas, né, geralmente a gente compara 2 sistemas, né, aí a gente consegue ter algumas inferências, né, se aquele estado de transição rápido ou lento, a gente consegue fazer esse tipo de comparação. É muito comum agora, né, o pessoal olhar para esses caminhos, né, de transição de um estado A para um estado B e tentar tirar informação dali, né? E aí, por enquanto, a gente já consegue tirar o tempo, né? O tempo que o sistema leva, né, para cruzar aquele topo da barreira, né? Então, aqui seria, no caso da Prion, que a gente fez, no caso da Prion, esse seria esse tempo aqui, né? E aí, como só tem um sistema, a gente teve o tempo da Prion. Mas, se a gente tem 2 sistemas, aí a gente consegue ter
comparação, né? Se ele é mais rápido, se ele é mais lento. E aí o formato da energia, do perfil, né? Esse formato aqui poderia te dar alguma indicação. Se tiver um mínimo aqui, pode ser que seja um mínimo intermediário, como por exemplo aqui o vermelho, tem um mínimozinho aqui, né? Mas eles acham que é problema de deconvolução, né? O nosso já não tem, ó. Aqui pode ser problema de deconvolução, mas às vezes a gente encontra mínimos mais pronunciados, né? Que indicariam estados de transição. Tá. Aí com essas duas análises, da energia livre e dos tempos, né, de transição, aí daria para fazer esse tipo de inferência, né? Tá. O Guilherme da USP, ele está te dando os parabéns, está fazendo uma série de perguntas. Então, aí a gente encerra depois que você responder as perguntas. Tá. Eu não consigo ver as perguntas. Eu vou falar. Vocês tentaram usar diferentes trajetórias experimentais como desnovelamento completo de proteínas? Essa é a primeira pergunta. A segunda é quais as limitações você antevê aqui, nesse caso, e qual a duração das trajetórias? Quanto tempo elas seriam necessárias, né? A duração seria necessária. E quantos eventos você precisa? Nossa, parece que ele descreveu o método agora, né? Mas, vamos lá. No caso teórico, é muito mais fácil no sentido de gerar esses pontos, né, das trajetórias. O Frederico e o Paulo, que vem trabalhando com o método, eles falam que tem que ter um tempo de um snapshot, né, de um frame para o outro, bem pequeno, né, de tal forma que ele não perca tanto a memória, né? Então ele tem que ser um snapshot bem rápido. Então uma trajetória desse tipo aqui, a gente já conseguiu com 10, 15 transições até, né, no caso experimental lá da proteína, tem que ser por aí, 10 transições, 20, quanto mais melhor. E os snapshots têm que ser bem curtos. Então, uma trajetória dessa daqui, que você geralmente, numa dinâmica molecular, gravaria a cada 2.000 passos, essa aqui, o Frederico e a Angélica, na época, eles geraram com diferentes tamanhos, né, de snapshots, de 10, 100, 1.000 e 2.000, que seria o caso, né? Você passa 2.000 passos, grava um, 2.000 passos, grava outro. Ou você passa 10 passos, grava outro, 10 passos, grava outro. O problema é que quando você faz isso, o tamanho do arquivo fica enorme, né? Fica um monstro. Então, a gente tem que sempre fazer os testes, mas a gente já sabe que tem que ser uma ou duas ordens de grandeza menor do que o que o pessoal grava em simulação tradicional, né? Tem que gravar bastante mesmo, bastante passo. Já no caso experimental, eu não vou conseguir responder. Por quê? Porque na literatura, em 2018, 2019, só tinha essas duas trajetórias, com a resolução que eu precisava. Por causa dessa limitação, né, você tem que ter uma resolução muito boa. Então, eu só tive essas duas trajetórias. Essa daqui, né, que ele desnovela só 3 ou 4 aminoácidos, e essa daqui que ele desnovela um hairpin de uns 10, 15 ou 20 pares de base aqui, né. E eu não sei se hoje teria trajetórias com a resolução, né. Aqui ele foi até 5 segundos, né, na trajetória dele, e aqui ele foi até 35, 40 milissegundos. Mas a resolução está na ordem dos micro e milissegundos, se eu não me engano. Então, veja que, apesar dele ir até os 5 segundos, a resolução aqui, quando você faz uma medida para a próxima, é na escala de microsegundos, que é o que a gente mostra aqui, ó, aqui, ó, 41 milissegundos para o RNA e 1 para a proteína, né, em milissegundos. Essa é a resolução que a gente precisa para esses sistemas aqui.
A minha aposta é que esses métodos, né, de AFM, FRET, que é o Force Resonance Energy Transfer, esses métodos de análise de trajetória, né, de uma única molécula, vão ficar mais comuns, né? E aí tenha-se mais estudos sobre essas trajetórias, né? Por isso que eu acho que foi o Guilherme que foi o referi, não é possível, porque o referi perguntou tudo isso. E aí a gente não tinha mais como obter mais trajetórias, né, para esse caso. Aí foi onde a gente conseguiu, em colaboração com a Pilar Cosse, da Colômbia, esse sisteminha aqui, analítico. E aí a gente analisou essas dependências, né, de resolução e todos esses outros parâmetros. Então é isso, a gente tem que ter uma boa resolução, se for experimental, algumas ordens de grandeza, né, abaixo dos eventos principais, e aí a gente consegue fazer esse tipo de análise. E aí, só para fazer merchan, né, o código, quem quiser testar nas suas trajetórias, está lá no GitHub. É um script em Python, o Frederico desenvolve ele e toda semana ele põe uma coisinha nova lá. Mas era isso, mais ou menos? Isso. O Guilherme respondeu para você rindo, disse que ele não é o referi, não. Tá? Bom, a gente já está no adiantado da hora também, né? Já estamos atrasados. Então, eu gostaria de agradecer os 3 convidados, os 3 palestrantes, o Ronaldo, o Paulo e o Alexandre, pelas belas palestras, aos participantes, né? O pessoal que participou, que assistiu, e a SBBQ pela organização, e a gente encerra aqui. Obrigado, gente. Obrigado a gente que agradece. Organizar tudo, foi muito bem organizado, não tem que reclamar de nada, foi muito bem mesmo, com muita antecedência, né? E esperamos que a próxima SBBQ seja presencial, né? Vamos torcer para que possa ser presencial. Não, vai dar certo. Obrigado, pessoal. E eu abraços. Também. Obrigado, um abraço. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. E a música? Não ia ter Você que fez uma. Aê! Valeu, gente. Obrigado aí. Valeu, gente. Um abraço. Grande abraço. Tchau, tchau.